factos que configuram os crimes de acesso ilegítimo ao sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato, consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação relativamente ao reembolso do IVA. Em comunicado, o SIC diz tratar-se de uma ação investigativa ligada ao processo crime do mediático caso da AGT dos 7 mil milhões de kwanzas em cumprimento dos mandatos de detenção. O comunicado refere que, em sede das investigações em curso, determinou-se que o esquema era construído por funcionários de diversas posições que, aproveitando-se destes privilégios, realizavam várias negociatas fraudulentas. Vamos à abordagem deste tema. De resto, é de facto o assunto do momento, o escândalo financeiro na Administração Geral Tributária, a AGT. Doutores, boa noite, sejam bem-vindos. José Fernandes e Lindo Bernardo Tito. Esta novela, passa a expressão da AGT, doutor Lindo Bernardo Tito, parece ainda ter muito para dizer aos angolanos. Que visão, que opinião é que tem com o desenrolar desta história, com aquilo que é dado a conhecer aos angolanos? Leda, o que me deixa triste nessa história é ver que os envolvidos são, na sua maioria, jovens, né? Eu, quando vejo num jovem, vejo em alguém que tem um espírito inovador, um criativo, um revolucionário. Revolucionário no sentido de trazer práticas novas, comportamentos novos, de criar ambiente de relações profissionais muito boas, né? E, sobretudo, olhar para o país, para a Angola como sua pátria e amar essa pátria, né? Os jovens, como revolucionários, sempre procuram trazer no seio da ocupação profissional elementos novos que privilegiam sempre a eficiência, a eficácia da sua ação e a disciplina no trabalho e uma entrega muito forte pela pátria, porque os jovens revolucionários amam a pátria. Esses jovens que eu tenho acompanhado nos últimos dias me deixam muito decepcionado. Parecem jovens que colocam mais a sua ambição, uma ambição criminosa, né? Porque vai para além daquilo que são limites de comportamentos aceitáveis numa sociedade e de um profissional do nível de um administrador da AGT. Isso, e depois, um administrador da AGT e um funcionário da AGT tem excelente salário, né? E tem até prémios que resultam da arrecadação de receitas que tem feito. Então, não sei o que é que motivou essas pessoas a colocarem-se neste caminho da criminalidade. Peço desculpa, vamos ouvir também este primeiro momento, a visão e a opinião do Dr. José Fernandes. O assunto é o mesmo, o escândalo financeiro na AGT, mais 3 funcionários séniores detidos. Dr. José Fernandes, importa sublinhar também que a AGT tem quadros, muitos deles bem formados e formados no exterior do país. E é uma equipa jovem, por assim dizer. Boa noite, Leda. Boa noite, doutor. Boa noite aos telespectadores. De facto, é um caso que mexe com toda a sociedade e aqui nós temos que ter uma série de interpretações sobre o que está a acontecer. E a nossa nota primária é que, apesar dos factos que foram apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal, é preciso colocarmos na mesa de que a presunção de inocência ainda mantém-se. Quer dizer que nós estamos a comentar baseado naquilo que foram os factos apresentados, sem fazer um julgamento, uma condenação pública de todos esses profissionais que estão envolvidos neste processo. Fazendo esta nota, queremos dizer que
na base das informações que nós tivemos, aí eu concordo plenamente com o Dr. Lindo Bernardo Tito, porque não é aceitável, ainda mais uma camada que o titular do Poder Executivo, na qualidade de Presidente da República, colocou uma aposta muito concreta na nossa sociedade para a juventude. Uma juventude que, no caso concreto, que está na AGT, que ganha bem, não é uma questão de que ganham mal e têm prémios, como foi referenciado, portanto, é um comportamento que a nós nos assusta. Isso demonstra que esses indivíduos que eventualmente estejam envolvidos nesse trauma não são patriotas. E é aqui onde a questão começa a ser muito preocupante. Porque num país onde temos milhares de angolanos no limiar da linha de pobreza, com dificuldades, com pequenas e médias empresas a passarem mal, com pedidos de perdão da dívida do lado da AGT, ainda aparece um conjunto de profissionais aparentemente sénior, mas não são sénior, porque quem faz esse tipo de gesto não é uma pessoa sénior, roubam para colocar o Estado numa situação muito mais difícil, colocar as pequenas e médias empresas numa situação muito mais difícil e, no geral, colocar a vida do angolano numa situação mais difícil ainda, porque esses impostos que são arrecadados, obviamente, que servem para serem investidos para melhorarem a qualidade de vida de todos nós. Quando um conjunto de funcionários aparece com um esquema de fraudulento como isso, claramente que isso revolta toda a sociedade e qualquer profissional fica, digamos, muito assustado com o que está a acontecer na AGT. Doutor Lindo, apesar das preocupações e das informações que têm chegado a público relacionada a este ou a estes processos ligados à AGT, existem outras questões que precisam ser levantadas aqui por nós, estamos a analisar este assunto. 1.500 operações realizadas, mais de 7 mil milhões de kwanzas manuseados, roubados, impedidos de chegar aos cofres do Estado, mas também existem dentro da própria instituição um gabinete de auditoria e integridade institucional. A AGT possui um gabinete de auditoria e integridade institucional que tem a responsabilidade de avaliar o cumprimento das políticas e procedimentos definidos para a instituição, bem como a observância das normas relativas à ética e à deontologia profissional da instituição, que é o GAI. O GAI da AGT também falhou. Bom, todos falharam. Falhou o GAI, falhou o Ministério das Finanças e falharam todos, porque deve haver nessa instituição auditoria anual permanente em todo o sistema informático e também na gestão financeira da própria AGT. O que me parece é que isto é um esquema montado de tal maneira sincronizado com todas essas instituições que participam no controle e na fiscalização interna da AGT. Porque se não fosse assim, deveria ter sido abortada esta operação já faz tempo. Como todos estão envolvidos e todos conhecem o esquema, então foram participando de uma ou de outra forma para facilitar isto. Porque, na verdade, até onde eu sei, a AGT, dentro da AGT, é uma estrutura de serviços de informação muito forte, até do ponto de vista informático. Como é que essa também falhou? Como é que essa não foi capaz de, a tempo, evitar este saque de cerca de 7 mil milhões de kwanza, ou seja, correspondente em dólares cerca de 7 milhões de dólares? Como é que não foi possível? E eu quando olho para essa questão, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, deve haver responsabilidade política. E eu não tenho aqui receio de dizer que a responsabilidade política é da senhora Ministra das Finanças, porque ela é que nomeou, ela é que tutela e ela falhou. Ou seja, ela tem que ter mecanismo de controle dessa instituição que tutela, mecanismo de fiscalização. E nota uma coisa muito estranha que eu acompanhei. Qual é a coisa estranha, doutor? Quer referir? O Bureau Político do MPLA reuniu esta semana. Sim. E no final não se pronunciou sobre o assunto tão grave. Nem sequer manifestou repúdio sobre essa situação. E nem sequer orientou o governo para que tome medidas severas para que isso não volte a acontecer. O que é que isso quer dizer? Compadrio do Bureau Político em relação ao que está a acontecer? E é o partido que está a governar. Deve ficar preocupado com essa questão. E roubo do meu
imposto. Eles não sabem o quanto é que nós, os trabalhadores, estamos a sofrer com o imposto de rendimento de trabalho. E muito. Pagamos muito. E é doloroso. E é até revoltante ver alguns a pegar no meu imposto, que eu pago ao Estado, para criar condições sociais, criar infraestruturas, equipamentos sociais e ele se beneficiar. E ninguém depois diz nada. O MPLA reúne e depois não diz absolutamente nada. Será que é conivente? Ou o MPLA está a passar a mensagem que, pá, isto é assim, pronto, estamos todos aqui, todos nos beneficiamos disso? Não, não pode ser. Doutor José Fernandes, que opinião é que tem sobre esta questão? Portanto, falamos que existe um gabinete de auditoria e integridade institucional. O Dr. Lindo diz que existem outras pessoas e instituições com responsabilidade de fiscalizar aquilo que é o trabalho da AGT e a forma como são manuseadas as coisas dentro da instituição. Mas eu pergunto também se a falta de uma área de compliance poderá ou não contribuir ou ter contribuído para que se registassem estas situações na AGT. Só para sublinhar aos nossos telespectadores, a área de compliance é um conjunto de procedimentos e regras que tem como objetivo manter a organização em linha com as normas vigentes, sejam elas legais ou internas. Lembrando aqui que Angola está na lista cinzenta da Gavi exatamente por estes incumprimentos. Que influência é que estas coisas que estão a acontecer entre nós poderão ter também do ponto de vista internacional? E nós temos muitos empréstimos, nós temos uma relação e obrigações com a FMI. Exato. É um facto de que o que ocorreu na AGT, isso afeta um pouco a reputação e a credibilidade das instituições do governo. Mas aqui dizer que a AGT é uma instituição que tem autonomia administrativa e financeira, embora tenha supervisão estratégica do Ministério das Finanças, e um pouco discordar com o Dr. Lindo, porque não acredito que o MPLA, o biopolítico, não tenha, as pessoas estejam a assistir isso como um filme, digamos, de comédia, não. É por isso que a resposta que está sendo dada e a forma como os serviços de investigação criminal estão a agir é um pouco reflexo deste repúdio das instituições e do governo de que não concordam com esse tipo de práticas. Enquanto cidadão, o que é que se espera? Uma punição exemplar? Existe uma atitude, exatamente, de facto, existe um comportamento e uma atitude que cada um de nós, do ponto de vista ético e moral, deve ter. Daí falámos um pouco da questão de implementar ao nível das nossas instituições o conceito meritocrático, porque se nós colocarmos as pessoas do ponto de vista meritocrático, aí eventualmente evitamos esse tipo de situações. Agora, quando nós enveredamos por amiguismo, familiarismo, protecionismo, aí despoleta o nepotismo e eventualmente o nepotismo cria. Agora que fala sobre isso, Dr. José Fernandes, posso dizer também que muitas questões são levantadas em relação a quem tem acesso à AGT, enquanto funcionário. Exatamente. E aqui sabemos que também não é nada fácil. Não é muito fácil, mas temos que ser claro em relação àquilo que está a acontecer. A ação há a ser confirmada, porque, como disse, tem sempre, cada cidadão tem a presunção de inocência, o caso está a ser investigado e temos que primar por isso, porque é constitucional, mas a ser confirmado, os prevaricadores vão ser punidos exemplarmente. E é o que a sociedade, o que as instituições do governo e o que o MPLA, enquanto partido que o governo, tem que acompanhar. Agora, não podemos interferir naquilo que é o processo de investigação e o processo de justiça que está sendo levado a cabo. Eventualmente, se eles roubaram, têm que ser punidos. E já temos exemplos claros. Aliás, tivemos o caso Lussat, muito recentemente, há 2, 3 anos, que é um pouco corolário desse processo todo. Então, essas situações que ocorrem na nossa sociedade, as respostas que as instituições do governo dão também são muito claras. Aliás, esse processo de prisões massivas dentro da AGT nunca foi visto. É a primeira vez que nós estamos a assistir isso. E essa resposta que as instituições do Estado estão a dar é uma confirmação clara, é um posicionamento claro de que o governo não está de acordo com esse tipo de prática. Aliás, nenhum governo do mundo concorda com isto, como o Dr. Lindo diz, é nosso dinheiro que está sendo roubado e, como eu afirmei anteriormente, esse dinheiro da nossa contribuição tem que ser investido para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Agora, existem funcionários que não são patriotas. Infelizmente, a tendência parece que está a aumentar. Agora, é preciso que a geração dos mais velhos, e aqui temos que ter um equilíbrio muito grande, e temos que refletir bem que tipo de sociedade nós estamos a construir, essa aposta cega que nós fizemos para a juventude. Não tenho nada contra a juventude, mas é preciso balancear
entre a juventude e a experiência dos mais velhos, para termos o equilíbrio na gestão das coisas, porque a mensagem que passa é que as pessoas, os mais velhos já não têm muito entendimento das coisas, têm que ser colocados de parte e temos que apostar na juventude, e muitas das vezes o resultado que nós temos da juventude é este. Portanto, eu compreendo e acho que, como analista, é uma atitude isolada, não podemos generalizar isto como um comportamento dos jovens todos angolanos. Até porque vimos também mais velhos terem comportamentos semelhantes. Na sociedade, Leda, é preciso olharmos que o comportamento é transmitido de geração em geração. E se nós tivermos que debater aqui questões de corrupção, vamos voltar longe. Será que esses miúdos não aprenderam com a geração dos mais velhos? Quer dizer, são respostas que nós colocamos. Não podemos colocar uma camada em causa como é a juventude. São processos que a nossa sociedade tem que combater de forma firme, porque tanto os jovens como os mais velhos também roubam. E tivemos casos desses que os mais velhos estão envolvidos em desvio de fundos públicos. E alguns continuam detidos. Exatamente. Agora, temos que lutar para que, definitivamente, seja mais velho ou seja jovem, esse tipo de situações não ocorram, porque prejudica a todos nós. Obrigada, Dr. José